Sentimentos e ressentimentos nos encontros familiares. Eu me chamo Maíra Real, sou host aqui no Ponto de Vista. Eu sou Bruno Borges Queiroz, host também do Ponto de Vista. E eu sou Gisela Batista, host do Ponto de Vista. Sejam bem-vindos. Como que passaram? Como que foi para vocês? Olha, para mim foi muito bom, sempre é bom. Eu acho que depois de chegar nesse universo da constelação, conhecer esse olhar sistêmico, eu tenho uma nova postura diante das pessoas com quem eu tenho menos afinidade e que de alguma forma eu sou obrigada a conviver ou encontrar. Então, eu acho que o aprendizado é entender que eu não preciso ser melhor amiga de ninguém, mas que eu preciso respeitar, ser respeitada e ter uma boa convivência. Fim de ano aflora tantos sentimentos, ao mesmo tempo que gera expectativas também, traz algumas lembranças e memórias do passado. E é o que cada um de nós faz com essas memórias e essas lembranças que estão afloradas. E quando eu penso em final de ano, eu vejo um encontro, né? A oportunidade de se reestabelecer vínculos que talvez se enfraqueceram ao longo do ano, de reencontrar pessoas que há muito tempo não se encontravam. E existe uma brincadeira que normalmente alguns familiares só se encontram, né, ou festa de aniversário ou em velório. E por que não, né, nas festas de final de ano, ter essa cultura, essa oportunidade, essa possibilidade de reunir, ainda que existam diferenças, ainda que existam questões a serem resolvidas, ali o foco, o momento é de comunhão, é de integração, é de pacificação, né? E o quanto nós estamos abertos e dispostos a dar esse passo. E eu fico, assim, te ouvindo, eu fiquei pensando que nem em todos os sistemas, né, é permitido a celebração. Então, talvez naquele momento me parece que justamente quem não está presente se manifesta através do conflito, né? Como se o sistema olhasse para aqueles, ou alguém olha para aquele que não está, que não pode, e traz aquele conflito à tona. Isso que eu fiquei pensando quando eu te ouvi falar. Não sei como é que é isso para vocês. Talvez esse encontro seja a deixa ou a oportunidade para que algo emerja e possa ser visto. Seria como uma provocação, porque a pessoa, por lealdade, consciente ou não, invisível ou não, ela pode estar manifestando talvez essa ausência, e essa ausência ela funciona como se fosse uma faísca que pode resultar no incêndio. E como lidar com essas situações, né? Porque ali o encontro propõe a comunhão, né? Não só do alimento, mas do afeto, né? Do amor, de estar dentro de um propósito. E aí, se pensarmos de uma forma mais ampla, energeticamente, existe esse movimento de união. E aí, de repente, chega alguém com um palitinho de fósforo querendo incendiar a casa, né? Querendo trazer dinâmicas que ficaram talvez adormecidas ao longo do ano, e todo final de ano sempre alguém vai e abre, né? Tira aquela carta da manga e traz esses conflitos à tona. Como é que é isso para vocês? Então, te ouvindo, Maíra, eu fiz um paralelo aqui, porque na verdade o campo existe. Quando a gente vai para a constelação, a gente apenas conscientemente olha para ele. Então, da mesma forma que ali você coloca alguns representantes da família e outros aparecem porque ainda aguardam serviços que não necessariamente a gente colocou, nas festas de fim de ano, sim, alguns que talvez nem estejam mais aqui, que já estejam em outra dimensão, mas que foram excluídos ou que não foram compreendidos, eles se fazem presente através desses ressentimentos, ou seja, os enredamentos seguem ali muito mais palpáveis e visíveis, porque alguém está representando a mesma postura dessa pessoa, ou alguém traz esse ressentimento para essa pessoa, e sem dúvida alguma, assim como no campo ali, isso traz, não seria ruído, mas traz essa energia pesada. Então acho que talvez esse seja o grande ponto difícil para muitas pessoas na reunião familiar,
que não seja consciente, mas que acontece, ou seja, é trazer à tona de uma maneira que não é consciente os enredamentos e as questões sistêmicas familiares que vêm de muitas gerações para trás. Então, sim, acredito que a gente possa fazer esse paralelo. Eu lembro, né, nas minhas memórias de Natal, meu pai, né, ele era alcoolista, então, final de ano, muitas vezes, festas, né, encontros de Natal, acabava tendo bebida alcoólica e em algum momento a nossa celebração, pelo menos do meu núcleo familiar, era abreviado porque meu pai já estava, né, alcoolizado e a gente precisava, muitas vezes, se retirar dos encontros da festa para evitar conflitos e algum tipo de violência verbal, enfim. Então, isso eu lembro depois que eu tomei consciência desse olhar sistêmico, de notar como mudava a situação. Quando meu pai chegava, quando nós chegávamos, já existia talvez no ar uma preocupação do que aquilo ia resultar. E também tenho a consciência de que quando nós deixávamos, né, a festa, como que a dinâmica da festa, né, daquele encontro, ele continuava, né? Muitas vezes, a partir daquele momento é que novamente as pessoas de alguma forma relaxavam. Por quê? Porque existe a tensão no ar. Aquela pessoa que está trazendo um conflito, que traz uma dinâmica que coloca à prova todas as pessoas que estão ali participando, né? Ninguém está blindado de um constrangimento, de um medo, de passar vergonha, ou o que quer que seja. Então, sim, todos ali estão presenteados com esse convite, mas é um convite um pouco indigesto, né? E como cada um lida com isso. E o que fazemos a partir dessas memórias. Então, depois eu posso falar um pouco como eu lidei com isso. Então, se você fosse uma pessoa que está nos ouvindo e que tem esse tipo de situação hoje, com a consciência sistêmica que você tem, qual que seria o seu conselho para essa pessoa poder lidar com esse tipo de situação de uma forma um pouco mais pacífica e ter um bom momento ali de união nessas festas de fim de ano? Eu aprendi na prática. Começa com o olhar do não julgamento. E isso é muito difícil. Quando eu posso assentir. Então, eu tenho pessoas na minha família que são alcoólatras, né, ou alcoolistas. E a partir do momento que eu vejo a pessoa com um copo de bebida na mão, eu não a condeno. Eu não crio dentro de mim uma expectativa, um sentimento ou um medo do que aquilo vai resultar. Eu simplesmente dou um de acordo interno. Está tudo bem. Não faço disso uma situação ou um alarde ou uma preocupação. Então, esse olhar de respeito, e eu começo com a palavra respeito com muita ênfase, traz, né, e muda a energia do entorno, porque o medo ou a preocupação, ela se alastra e de repente, com todas as pessoas preocupadas, vai chegar alguém e falar, né, vai querer tirar a bebida, vai falar para a pessoa não beber. Como é que ela se sente, né, exposta e constrangida a essa situação? Então, eu aprendi com esse olhar. E eu aprendi também a não tomar para mim uma responsabilidade que não é minha. Ainda que seja meu pai, né, que era meu pai no caso, ou um tio, enfim, deixar com ele a atitude, a decisão e a responsabilidade com ele. Não tem como ficar blindado dos sentimentos que afloram, mas eu tomei consciência de como isso atua em mim e cada vez mais deixar isso com eles, né? Eu acho que é isso, é soltar a responsabilidade e não trazer para mim o poder de resolver ou não resolver algo. Eu não tenho que resolver nada. Isso que você traz assim de olhar sem julgamento, eu noto realmente que é algo que faz com que aquela pessoa também possa curtir mais o momento. Eu também tinha um tio que era alcoólatra e não sei, talvez por instinto, eu sempre olhava para ele, né, antes de conhecer o olhar sistêmico, com muito respeito e conversava com ele, fazia companhia para ele e eu percebia que o simples fato de uma pessoa já fazer isso o deixava mais calmo, tranquilo, mais à vontade, se sentindo fazendo parte. E que quando não era assim, quando existiam pessoas que vinham e ficavam, esconde o copo, tira isso, tira aquilo,
ele já tinha outra energia e o encontro já era diferente. Então, eu sinto que isso realmente que você trouxe é muito importante e muito eficiente, porque é o olhar que inclui. E na constelação a gente fala muito sobre isso. Então, quando eu olho com respeito, vejo que a pessoa tem a questão dela e que eu jamais conseguiria entender ou saber o que é, porque eu não tenho. Então, eu olho para ela, não com pena, mas com respeito. Isso faz toda a diferença e ela se sente incluída. Tem a ver com as ordens da ajuda, né? Tratar a pessoa como uma adulta. Então, tirar a bebida não vai fazer com que ela deixe de beber. Esconder, né? Ou querer cuidar da pessoa. Como a Gi trouxe, esse olhar de respeito e reconhecer que o álcool não é um inimigo. Então, assim, não colocar ele como um vilão ou a pessoa que está adicta ao álcool. Eles não são vilões, mas trazem alguma informação para esse sistema. Certamente que isso tem desdobramentos. Agora, como você quer olhar para tudo isso? Você quer ficar com as memórias das mágoas, dos ressentimentos, dos constrangimentos, das brigas? Ou o que isso te leva ao aprendizado, né? O que isso te traz e te permite talvez desenvolver esse olhar mais de compaixão, de inclusão, de respeito, um olhar mais, acho que mais leve para a pessoa? Eu gosto também de um olhar mais ampliado, né? Eu acho que, para mim, um grande ensinamento do sistêmico é que aquela bebida, ela representa algo para além da própria bebida, né? Do prazer imediato. Então, acho que esse olhar mais amplo, que talvez aquele tio, aquele pai, ele não tá com a bebida. Para ele é algo muito mais simbólico e significativo. Não que não faça mal ou faça bem, não vejo que a constelação entra nesse viés, né, do juízo. Isso é bom, isso é ruim. Mas o olhar mais amplo. E também penso que, nesse sentido, a constelação, ela nos convida a respeitar os nossos limites. Então, talvez aquele relacionamento, se eu não consigo respeitar aquela pessoa, aquele relacionamento vai ser conflitivo, né? A pessoa, ela não vai, talvez ela não vá mudar porque eu gostaria que ela fosse diferente. Então, tem várias nuances que eu observo nesse assunto. Eu acho esse assunto incrível, porque eu observo que muitas famílias se conectam pela dor, e aí naquela família vai ter um conflito, e especialmente quando se reúnem, né? Alguém fala alguma coisa que o outro entendeu de outro jeito, que o outro que viu tomou partido daquela outra pessoa, e aí é uma cascata, né? E tem uma frase da Sophie que eu gosto muito, que ela diz: nem sempre quem tem razão precisa vencer. Então, às vezes aquela bebida tá levando a pessoa para um adoecimento, mas talvez eu não tenha como entrar numa disputa, né? A gente é pequeno diante das dores que o outro carrega. É verdade. E aí eu estava aqui pensando, né? Existem essas questões que ficam bem visíveis, né? Que são bem palpáveis, mas existem, né? As questões assim subliminares, Reveladas. as provocações, competições, aquelas críticas disfarçadas de elogios, né? E como lidar com tudo isso, né? Porque já começa antes, quer dizer, na casa de quem que vai ser? Já começam algumas intrigas ali, né? E assim, há muito tempo atrás, eu permitia que isso me tocasse, mas você vai, né, aprendendo, e eu acho que isso o olhar sistêmico traz, de entender que a pessoa dá realmente aquilo que ela consegue dar, o que ela pode, o que ela está imersa, a forma como funciona o sistema dela, e que você não precisa receber isso de uma forma inflamada. Você não precisa que a pessoa pense como você, que ela goste de você, mas vocês precisam ter uma relação cordial e de respeito. Então, eu sempre tento me centrar nessas horas, respirar, levar um tempo maior para poder reagir com essas questões e muitas vezes deixar ok. Será que isso é importante? Será que eu posso realmente deixar isso me atingir? Claro que existem limites. A gente também não pode lidar com as coisas e deixar todo mundo fazer tudo aquilo que nos agride, mas eu posso colocar limites de uma forma amorosa e respeitosa. E isso faz toda a diferença, porque a pessoa se desarma. Quando você, ao invés de rebater na mesma dose,
você simplesmente agir de uma outra forma, né? Não sei, queria te ouvir também, porque isso acontece especialmente entre as mulheres. Eu percebo que tem essa coisa, essa competição, essa coisa velada. Infelizmente ainda é real isso. Eu observo mais em relação de irmãs até. Irmãs. Assim, de irmãs. Não sei se é porque, por exemplo, na minha casa não tem muito a presença de sogras, né? Que talvez aí seria outro ponto de conflito. Mas o que eu observo que pode amenizar é o se retirar e eu também gosto muito do não entrar no viés no viés da questão. Então, às vezes vem uma discussão à tona, eu sei que eu penso diferente, eu agiria diferente, mas eu não entro naquela discussão, porque eu só vou me ferir, né? E também acho que o sistêmico, ele dá esse choque de realidade que nem todo relacionamento é possível, né? Que tem relações que nos deixam mais tristes, e é isso, não tem o que fazer, né? Tem relações que elas são conflitivas, então, por exemplo, eu tenho situações e parentes que eu tenho um limite que é muito curto, que eu preciso me manter afastada. Não gostaria, eu queria que fosse diferente, mas não é possível, né? Porque talvez aí bata nas minhas dores, nas minhas questões. Então eu também vou muito para a sensação que vem no corpo, e quando essa sensação chega eu me retiro. Sim. Sabe? Estava pensando aqui nessa situação, né? Quando pessoas se reúnem, né? E o que atua, né, nesse olhar? A Gi trouxe a questão, né, e até a Maíra também, talvez entre irmãs ou entre as mulheres, né, dessa competição, talvez que exista uma inveja ou um ressentimento ou um julgamento, né, seja pela roupa, pela aparência, por questões, né, assim, qual chama mais atenção, ou enfim, entrar nisso tudo, né, é um convite muitas vezes para nós não levarmos as coisas para o lado pessoal, não tomarmos isso como algo pessoal. E por que eu digo isso? Eu gosto daquela frase, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então uma pessoa que está nesse lugar, talvez de críticas, de cutucar, né, de provocar, ela está manifestando algo dela, né? Talvez alguma dor, algum sentimento de incapacidade de ter talvez o que a outra pessoa tem, ou de ser quem a outra pessoa é, enfim, ela talvez não se contente com o que ela tem, com o que ela é, e aí, ressentida dessa incapacidade, ela acaba direcionando a sua frustração para outras pessoas. E como acolher uma pessoa dessas que está nesse movimento de dor? A gente pode rebater através da raiva e ali talvez potencializar um conflito, um desconforto e às vezes até mesmo comprometer aquela reunião, ou podemos perceber que ela está dentro dos recursos e condições que ela tem, manifestando que algo não está bom para ela. E como a gente pode acolher, às vezes um elogio genuíno, simples que seja, isso transforma a vida de uma pessoa. Quando alguém chega, se de repente você está fazendo uma recepção na sua casa, dizer você é bem-vindo, você é bem-vinda de uma forma legítima. É olhar nos olhos, é segurar na mão, é fazer um elogio, perguntar como é que a pessoa está. Ou seja, como podemos desarmar situações, né, essas armadilhas ou esses gatilhos que estão prontos para serem disparados. Isso não é fácil. E às vezes nós estamos nesse lugar. Pode ser que nós estejamos, né, engatilhado, né, em relação a alguma pessoa, só esperando a deixa para direcionar talvez uma palavra mais agressiva, uma provocação. Então é também nos perceber nesse lugar humano que com consciência podemos escolher. Será que hoje eu quero levar isso adiante? Ou será que hoje eu posso fazer um pouco diferente? E trago ainda além. Quantas vezes nós compramos as versões de outras pessoas? Então, é um familiar que eu nem tenho tanto convívio, mas talvez minha mãe, meu pai, alguém me falou que aquela pessoa era daquele jeito, e eu construí isso dentro de mim, tomei aquilo como uma verdade absoluta e tirei de mim a oportunidade de eu conhecer e construir uma nova relação com aquela pessoa. Então, se a pessoa diz, porque aquela fulana é chata, fulana é isso, fulana é aquilo, eu já venho com esses preconceitos. Então, eu me fecho à oportunidade da troca,
de conhecer a pessoa e deixar que a pessoa me conheça, né? Então, acho que esse é um cuidado que temos que ter, né? Estamos olhando com os nossos olhos ou estamos olhando com os olhos dos outros? Então, você falando, tem duas questões que eu queria colocar. A primeira você falou, às vezes um elogio, né? Mas a gente também tem que entender que muitas pessoas não conseguem elogiar. Nunca receberam um elogio, faz parte da vida delas. Aquilo para ela é um esforço fora do comum. E muitas vezes a nossa forma é elogiar. Então, a gente também precisa entender como que essa outra pessoa recebe ou não recebe o amor, como que ela se expressa ou não. E a gente vai ter que aprender a lidar com pessoas muito diferentes e que são da nossa família, fazem parte, seja porque a gente já nasceu na mesma família, seja porque casou com alguém da nossa família e agora faz parte, e entender que nem sempre aquilo que a gente espera, a expectativa, vai se cumprir, porque realmente a pessoa não consegue, né? E você falando, agora tinha um outro ponto que eu queria colocar, agora já me fugiu, porque... Mas enfim... Do nosso lugar, assim, do que sentimos... não, agora me fugiu, mas eu volto aqui já. Quero te ouvir, Maíra. Eu também acredito que é uma escolha. Eu quero me relacionar com aquela tia, com aquele tio, com aquele pai, sim, e vai ter um preço, né? Que é o preço do aqui eu vou ficar quieta para não entrar no conflito, porque ficar quieta também tem um preço, né? Aqui eu vou falar um pouquinho diferente, porque se eu falar de outro jeito a pessoa vai se ofender. Então, talvez tenha o preço de ir numa sessão de constelação, de assistir um grupo de constelação, para ter novas compreensões. Então, eu observo que eu me dar bem, eu desfrutar de boas relações é uma escolha e tem um preço. Não acho que seja gratuito, nem acho que seja intuitivo, porque nós estamos capturados nas nossas dores. Então, acho que é uma escolha. Eu quero me relacionar bem com o Bruno, quero me relacionar bem com a Gi, e eu sei que eu tenho uma limitação, porque tu tem um jeito diferente. Então, acho que eu escolho me dar bem com aquela pessoa, então eu vou escolher as minhas palavras com aquela pessoa, eu vou me retirar porque eu estou escolhendo, e isso tem um preço. Então eu acho que as pessoas, elas querem um bom relacionamento na maioria das vezes, mas não querem pagar o preço. Sim, e eu lembrei o que eu ia dizer. O Bruno trouxe a importância da gente poder se relacionar com o tio, com a tia, do nosso lugar e não do olhar dos nossos pais, por exemplo. E isso é uma coisa que eu também penso que a gente deve fazer com os nossos filhos. Ou seja, quando eu tomo consciência, o meu conflito eu não trago para o meu filho, para minha filha. Eu simplesmente deixo com que eles tenham um relacionamento de outro lugar com aquela pessoa com a qual eu tenho um conflito. Eu acho isso fundamental, porque é a família dele, né? E isso faz com que ele seja livre para formar as suas impressões de um lugar muito mais livre, muito mais pacífico. E eu quero dizer também a importância de eu liberar esse filho para amar a avó dele, por exemplo, que é minha sogra, que pode ser que eu não tenha um bom relacionamento, mas para que no coração dele as duas famílias e todos que fazem parte estejam unidos. Porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente está influenciando esse relacionamento. E lá na frente a gente quer desfazer aquilo que a gente fez porque a gente está vendo nosso filho sofrer, mas aí já não é tão possível. Então, quando a gente toma consciência da importância da família, da inclusão, da ordem de chegada e de tudo isso que geram consequências para todas as gerações, a gente pode agora, pelo menos, evitar com que o nosso olhar limite ou aprisione os nossos filhos. Então, acho isso super importante. E a gente fazer esse esforço, então, antes de começar, a gente estava falando assim, eu falei para a Maíra, às vezes a gente é obrigado a estar nisso. Ela falou assim, mais ou menos, né? Temos que olhar para essa obrigação, sim ou não sei, enfim, com as palavras dela. Mas, às vezes, eu acho que é, sim, importante a gente ceder também, e estar também com a família do nosso companheiro, estar também com essas pessoas que, às vezes, a gente não iria querer se relacionar, pelos nossos filhos, para que eles possam ter
um outro tipo de relacionamento, para que eles também possam se sentir parte do sistema como um todo. Então essa é a minha opinião, mas eu queria te ouvir sobre essa questão da obrigação. Eu acredito que nós não somos obrigados. Mas o grande problema é que quando a pessoa está junto, ela está em conflito, e quando ela está longe, ela queria estar junto. Ela não está nem bem longe, nem bem perto. Então, eu acredito que a gente não tem essa obrigação, mas que talvez ainda te machuque estar longe. Então, como que eu posso estar perto, mas estar bem? Entendi. Né? E talvez... E tem um outro ponto ainda, né? Quando a gente fala do conflito em relação às outras pessoas, mas e quando o conflito é interno? E eu não tenho essa consciência, eu não dou um lugar. Então eu acabo usando da minha frustração, dos meus desgostos, formas de atacar as pessoas, porque eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Então, às vezes, nós somos a origem de muitos dos conflitos da qual participamos, né? E o que estamos fazendo a partir da tomada de consciência para deixar com que esses conflitos possam se acalmar e olharmos de fato para aquilo que nos toca. Bem, eu acho que a gente falou bastante sobre esses encontros e desencontros das festas de finais de ano. É importante sempre a gente refletir, né, o quanto que tem sido saudável, o quanto não tem sido, como eu posso me posicionar de outra forma, se eu tenho essa obrigação, que na verdade nem sei se é a melhor palavra, mas para poder realmente manter este contato. E é isso, a gente espera aí comentários, sugestões e vamos para o próximo bloco. Nos vemos no próximo. Até mais.